Vamos então avaliar a situação financeira da Magazine Luiza a partir dos índices de liquidez, de estrutura patrimonial e de rentabilidade, calculados com base nos balanços patrimoniais e nas demonstrações de resultado dos anos de 2018, 2019 e 2020. Primeiro, os índices de liquidez. Podemos ver o comportamento da liquidez corrente, que se refere à capacidade da empresa de pagar as dívidas no curto prazo, e o potencial de financiar o capital de giro. Vemos que cresceu em 2019 e caiu um pouco em 2020, mas manteve-se positivo. Isso aconteceu porque houve um aumento de 60% nas contas de passivo circulante em relação a 2019, com aumento principalmente na conta de fornecedores e um aumento muito significativo na conta de empréstimos e financiamentos. Esse mesmo comportamento ocorreu com a liquidez seca, que mostra a parcela das dívidas de curto prazo que podem ser pagas com os índices de maior liquidez do ativo circulante, e que se explica pelo aumento em 56% da conta de estoques de 2019 para 2020. Já em relação aos índices de liquidez imediata, que mostram a parcela das dívidas do passivo circulante que poderiam ser pagas imediatamente por meio de disponíveis da conta caixa e equivalente de caixa, percebemos que houve diminuição de 2018 para 2019. Visto que houve uma queda de 67% na conta caixa e equivalentes, mas se recuperou depois, pois as disponibilidades de caixa cresceram 609% de 2019 para 2020. E aqui temos o índice de liquidez geral, quanto à capacidade de saldar todos os compromissos assumidos, que apresentou pouca variação no período. Agora visualizamos os indicadores de estrutura patrimonial e pode-se verificar que todos apresentaram um comportamento semelhante, de queda em 2019 e crescimento em 2020, se destacando o índice de endividamento, relativo ao montante da dívida total com terceiros, que é exigível no curto prazo, que evidencia uma variação mais significativa. Analisando os níveis de endividamento em conjunto com os de composição do endividamento, relativo ao montante da dívida total com terceiros, que é exigível no curto prazo, percebe-se que a empresa tem o passivo circulante mais comprometido com dívidas do que o passivo não circulante, o que pode ser explicado pelo processo de realização de investimentos que a Magalu está operacionalizando em itens do ativo não circulante. Verificando os índices de imobilização do patrimônio líquido e de imobilização de recursos não correntes ao longo do intervalo 2018 e 2020, podemos notar que a Magalu mantém níveis adequados por estarem abaixo de 1, aparentando situação confortável de equilíbrio financeiro. Observando agora o quadro geral dos índices de administração do capital de giro, é possível classificar a Magalu como excelente segundo o modelo Fleury, pois temos o capital circulante líquido e o saldo em tesouraria positivos, e a necessidade de capital de giro negativa. Isso significa que seus ativos circulantes são maiores que os passivos circulantes, de modo que as fontes de financiamento operacionais cobrem todos os ativos operacionais e ainda há uma sobra de recursos, indicando que há prazo suficiente para o pagamento dos fornecedores, considerando o ciclo operacional da empresa. Agora, os índices de rentabilidade. O retorno sobre o investimento apresentou queda acentuada ao longo do período. A margem operacional também caiu bastante, principalmente de 2019 para 2020, ou seja, a empresa perdeu num percentual de vendas que se converteria em lucro. Já o retorno sobre patrimônio líquido havia crescido bem em 2019, mas caiu drasticamente em 2020, o que se explica em parte pela queda na margem do lucro das vendas por conta do aumento dos custos de produção e dos empréstimos, além da aquisição de novas controladas e por questões externas advindas da crise econômica e da pandemia de Covid-19. Por fim, temos o indicador de giro do ativo, que decresceu ao longo do período, e a alavancagem financeira, que teve crescimento expressivo em 2019 e decaiu em 2020, praticamente voltando ao patamar de 2018. O retorno sobre o PL foi o maior ao longo do período do que o retorno sobre o investimento, indicando que a diferença na rentabilidade foi incorporada ao resultado dos sócios da Magalu, nesse intervalo de tempo, pelo que se pode aferir o grau de alavancagem financeira. A seguir, a comparação com os índices do setor produtivo.